Bom, entramos ao vivo. Boa tarde a todas e todos. A gente está hoje com mais um encontro do ciclo Direito e Pandemia. E no encontro de hoje eu terei o prazer de ouvir 3 grandes pesquisadores do tema do acesso à justiça, que além de ser um tema de primeira importância, mesmo em situações normais, é um tema que se reveste de importância redobrada na pandemia de Covid-19, em razão do agravamento das desigualdades que se observa também nesse âmbito. Antes de mais nada, eu queria dizer que quem nos ouve pode enviar perguntas pelo chat aí do Facebook mesmo, nos comentários da transmissão, ou num link para perguntas anônimas, para quem não quiser se identificar, que também está postado aí nos comentários da publicação. Eu quero agradecer inicialmente o espaço concedido pelo CAAF, pela Carla e pelo Renan, para que possamos debater esse tema. E eu quero destacar a minha honra de estar em meio a esses 3 amigos. Eu já tinha o privilégio de desfrutar da amizade do João e da Cissa, e o convite para participar desse evento me aproximou também da Marina, de quem eu sempre ouvi falar muito bem e pude confirmar aqui com toda razão. Então, eu agradeço muito a vocês por terem aceitado o convite, por estarem conosco aqui hoje. O tema acesso à justiça e desigualdades tem múltiplas perspectivas, e nós abordaremos aqui 3 delas. Nós iniciaremos com a Marina Gonçalves Garrote, que é mestranda em Direito Processual Civil na Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade, que nos falará sobre acesso à justiça e desigualdade com foco nas questões de gênero. Na sequência, será a vez de Maria Cecília de Araújo Asperti, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, professora de Direito Processual Civil na FGV Direito de São Paulo, advogada orientadora do Departamento Jurídico 11 de Agosto da USP e do Centro de Assistência Jurídica Saracura, que é o CAJU da GV, recém-inaugurado, aí, que tem um trabalho muito promissor pela frente, tenho certeza. A Cissa nos falará sobre desigualdade no acesso a serviços jurídicos e a outras instâncias extrajudiciais, inclusive abordando a questão de acesso à informação e de como a restrição nos serviços, de modo geral, afeta o acesso à justiça, além de abordar também algumas questões dos movimentos coletivos. E, por fim, nós ouviremos João Eberhard Francisco, que é um amigo irmão aqui meu, Quero dizer da minha felicidade de ter você aqui, João, porque nossa amizade é de longuíssima data e eu tenho o prazer de conviver de perto com a sua família, que também é um pouco minha. João é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, é pesquisador do Grupo de Acesso à Justiça e Repetitivos e é professor da GV e nos falará sobre acesso à justiça e desigualdade na perspectiva do Poder Judiciário. Antes de passar a palavra para a Marina, eu queria só fazer uma pequena observação sobre o sentido da expressão acesso à justiça. Como vocês puderam observar pela apresentação do tema das falas de cada um dos participantes, nós não falaremos aqui apenas de poder judiciário e tampouco apenas de processo civil. Então, a gente às vezes está acostumado a vincular acesso à justiça e poder judiciário, mas essa expressão tem um sentido mais amplo. Então, eu destaco aqui um texto do norte-americano Mark Galanter, que é o grande inspirador de várias pesquisas sobre acesso à justiça no Brasil recentemente, um texto que, não por acaso, foi traduzido para o português pelo João, pela Cissa e pela professora Suzana Henriques da Costa, da USP, e ele destaca que, embora a expressão acesso à justiça tenha surgido vinculada ao acesso às instituições judiciais governamentais, no fim dos anos 70, essa expressão adquiriu um novo e mais amplo significado, que é o da possibilidade de fazer uso das várias instituições governamentais e não governamentais, judiciais e não judiciais, em que um demandante pode buscar a justiça. É essa perspectiva ampla de acesso à justiça que adotamos como premissa aqui, e sem mais delongas, eu passo a palavra à Marina para iniciar a sua exposição. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer muito a Lia pelo convite, pelo privilégio e prazer de poder conversar com o João, com a Cissa. Obrigada, Júlia, também por fazer a mediação. O João, a Cissa e a Lia são pessoas que eu admiro muito, não só pela questão de serem professores, pesquisadores, mas também todos já mostraram a generosidade que eles têm com conhecimento. Então, é um prazer para mim estar falando aqui junto com eles.
A Lia já falou um pouco do lugar onde eu falo, eu sou mestranda em processo civil. Aproveitar para agradecer também a minha orientadora de mestrado, a Suzana Henriques, que foi quem me puxou para estudar acesso à justiça. E eu dividi a minha fala em duas partes. Na primeira, eu vou falar um pouquinho dos pressupostos conceituais, do que eu adoto como acesso à justiça e desigualdades. E na segunda, eu trouxe alguns dados e algumas situações da pandemia e algumas soluções pensadas, não só pelo Poder Judiciário, mas pelas instituições, para dar conta e quais seriam as repercussões e limites disso. Como a Lia já explicou, né, o acesso à justiça tem ganhado um sentido mais amplo, mas nesse sentido mais amplo, eu acho que é importante a gente continuar com um núcleo comum de pensar no acesso à justiça como um direito social, então que demanda uma prestação positiva do Estado, não desvirtuando o que acaba acontecendo esse termo do acesso à justiça. Claro que isso é uma disputa política, como em relação a todos os termos. Então, a partir de pensar que o acesso à justiça é um direito social e demanda uma prestação positiva, você também pensa que o acesso à justiça passa por algumas escolhas distributivas. O que eu vou defender é que o acesso à justiça deveria ser utilizado para superar desigualdades, e que o que a gente vê não é isso, que o acesso à justiça, ou a dificuldade de acessar a justiça, acaba agravando essas desigualdades. Eu queria falar um pouquinho sobre desigualdades raciais e de gênero, sem querer conceituar raça ou gênero, que afinal tem uma enorme literatura sobre. Eu queria destacar como esses conceitos são produzidos culturalmente. Não existe gênero e raça no espaço vazio. São produzidos esses conceitos para justificar desigualdades. Então, foi produzida a ideia, a partir das diferenças que são produzidas dos dois sexos ou produzidas das raças, produziram, então, essa ideia de que essas diferenças justificariam as desigualdades, ou seja, as mulheres seriam menos capazes, ou os negros, pardos, seriam menos capazes, por isso teriam menor acesso aos direitos. Ao mesmo tempo que isso nos traz a realidade de que foi construído histórico-culturalmente, tem a potencialidade de que, então, se construído histórico-culturalmente foi, não é algo natural, é algo que pode ser rompido e é algo que pode ser subvertido. Em relação ao acesso à justiça e à Covid-19, eu aproveito para citar o artigo da Márcia Lima, na revista 451, chamado Deixar Viver e Deixar Morrer. Porque a autora ela destaca que desigualdades sempre são um fenômeno relacional, ou seja, sempre observado em relação a outro indivíduo, grupo ou país. O Mark Galanter tem o célebre texto do haves e do not haves, né? Então, quem tem e quem não tem. Então, pensar nos direitos, no acesso à justiça, é sempre pensar nessa dualidade. Quem vai ter, quem tem e quem não tem. Então, além desse ser um fenômeno relacional, ele também é multidimensional. Então, existem diferentes atributos que acabam criando uma hierarquização de classes e uma hierarquização no acesso aos direitos e como os recursos são distribuídos na sociedade. E aí, novamente, essas desigualdades são reparáveis, elas não devem ser naturalizadas. Há uma tentativa de naturalizar essas desigualdades, de se falar que as mulheres são essencialmente diferentes, e que então existe um papel da mulher, ou que existe um papel do negro, ou que existe, mas elas não são. A Rebecca Sandford, que também é uma estudiosa do acesso à justiça, ela traz que, em relação às desigualdades, as experiências de acesso à justiça podem refletir essas desigualdades que já existem anteriormente, ou elas podem criar desigualdades que não existiam antes, ou elas podem destruir ou desestabilizar essas desigualdades, reduzindo as diferenças pelo acesso à justiça e o acesso às instituições legais. Então, pensar acesso à justiça e desigualdade, nesse quadro teórico, é, em síntese, pensar em como um direito social deve ser distribuído de forma a reduzir essas desigualdades sociais existentes. O que eu quero demonstrar no restante da minha fala é que a atual política do Estado, e aqui eu falo do Estado pensando em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, de acesso à justiça, é uma política de morte. Não morte de todos, mas morte de alguns. A ausência da intervenção do Estado na forma positiva e suficiente
faz com que vidas precárias sejam descartáveis e se tornem números que, como todos nós estamos vendo, são incapazes de gerar a comoção nacional devida. O que está em curso é uma tragédia que nunca antes foi vista e que não há um enfrentamento do Estado necessário a essa tragédia. Não quer dizer que não existem nenhuma medida implementada, eu até vou destacar algumas, mas elas são insuficientes. Então, eu trouxe aqui alguns dados sobre quem deve viver e quem deve morrer para o nosso Estado na pandemia. As pessoas pretas, negras, têm mais risco de morrer de Covid que os brancos. Teve uma pesquisa que foi realizada pela Karina Ribeiro, epidemiologista e professora da Faculdade da Santa Casa, a partir dos dados da Prefeitura de São Paulo, que mostra que os pretos moradores da cidade têm uma chance 62% maior de morrer por Covid-19 do que os brancos. Na PUC-Rio foi feita uma pesquisa que mostra que as chances de um preto ou pardo e analfabeto morrer em decorrência do coronavírus são 3,8 vezes maiores do que de um paciente branco com nível superior. Um exemplo de atuação para garantir o acesso à justiça nessa questão da população negra foi a ação civil pública que foi proposta pela DPU, né, a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, agora em junho, na Justiça Federal. Essa ação é contra a União, o Estado, a Capital Paulista e a Associação dos Registradores de Pessoas, a ARPEI. E ela solicita que a coleta dos dados relativos ao coronavírus traga os recortes de raça, cor, gênero e localidade, porque apesar de já haver no SUS, nos registros epidemiológicos, esses critérios, o Estado negligencia e não garante que eles estejam completos. Em São Paulo, no mês que foi proposta a ação, por exemplo, 36% do total das vítimas fatais não tinha identificação de raça. Essa identificação é necessária justamente para que sejam propostas políticas públicas específicas e que não haja a falsa impressão de que todos estamos sofrendo iguais e de que as mortes estão igualmente distribuídas. O maior número de pessoas negras vitimadas se justifica também pela presença maior de comorbidades, como hipertensão e diabetes, que são doenças crônicas e que são negligenciadas pelo SUS e pelo Estado. A violência contra a mulher, agora falando de gênero, aumentou durante a pandemia. Os dados do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, na nota técnica de julho, mostram que teve um aumento de 2,2% nos casos de feminicídios registrados entre março e maio de 2020, comparados com o mesmo período do ano anterior. Apesar dessa violência ter, então, aumentado, a concessão das medidas protetivas de urgência se reduziu. E essa variação é atribuída a uma maior dificuldade no isolamento social que a mulher tem de buscar essas medidas protetivas. Uma solução que foi dada pelo Estado de São Paulo foi a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas online, na delegacia eletrônica. Então, agora é possível fazer esse boletim de ocorrência, você pode, inclusive, anexar fotos, áudios, vídeos que substanciem o seu boletim. Outra medida que foi sugerida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que ainda não foi implementada é preparar estabelecimentos comerciais para que eles recebam notificações e auxiliem mulheres em situação de violência, tanto prestando informações quanto colocando-as em contato com as autoridades. Por fim, eu queria falar da maior vulnerabilidade da população transexual e travesti. Essa população é a mais vulnerável aos impactos do isolamento social. Foi feita uma pesquisa pelo Vote LGBT, pelo coletivo, e que mostrou que elas são o grupo mais vulnerável, considerado em extrema vulnerabilidade, seguidas pelas pessoas pretas, pardas e indígenas. Houve um aumento na questão do suicídio e um aumento da população trans e travesti nas ruas, principalmente em São Paulo. O boletim da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de setembro de 2020, mostra que o Brasil chegou a 129 assassinatos de pessoas trans nos 8 primeiros meses de 2020. Esses dados são obtidos através de reportagens de jornal. Então, o que a ANTRA defende é que eles são subnotificados, mas como não existe dados produzidos pelo Estado nesse sentido, é assim que os números são produzidos. Esse número representa um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado,
sendo que em alguns estados houve o dobro de mortes nos últimos, em relação a janeiro e agosto. Então, a gente já chegou a um número de assassinatos de 2018 inteiro. Então, para finalizar, eu quero voltar ao ponto de início, de que o acesso à justiça tem uma dimensão transformativa. E como é que a gente chega nessa dimensão transformativa? Eu acredito nessa função da academia de fortalecer agendas de pesquisas em acesso à justiça que tenham foco nessa dimensão do acesso como um direito social e que, por meio de pesquisas empíricas, evidenciem quais são essas relações entre as desigualdades e acesso à justiça, para que a gente possa repensar políticas públicas e intervenções em contextos sociais específicos. Esse caráter distributivo é o que, ao mesmo tempo, faz com que o acesso à justiça possa ser utilizado muito facilmente para manter o status quo, mas também também traz essa potencialidade de que ele rompa o status quo. E é isso, muito obrigada. Lia, eu acho que está mudo seu microfone. Opa, desculpa, eu liberei e não tinha liberado. Eu queria agradecer, voltando à sua fala, o cuidado em selecionar esses dados que escancaram a forma como a gente tem vivenciado a pandemia de maneira desigual, né? Eu costumava comentar com os meus amigos, agora até já cansei de falar isso, porque nós estamos 6 meses na pandemia, né, mas as pessoas têm aquela mania de perguntar tudo bem, que é uma pergunta totalmente retórica, né, mas eu sempre dizia, tudo bem, apesar da pandemia e com todos os meus privilégios, né, porque, de fato, a gente que está aqui, né, embora a gente tente se aproximar dessas questões por meio da academia, a gente tem um lugar de fala de privilégio, né? E eu acho que a gente tem, por conta disso, uma responsabilidade redobrada, né, em colocar o conhecimento à disposição dessas questões tão importantes que você ressaltou. Então, eu queria agradecer essa fala muito importante com a qual você abriu o nosso evento. E quero passar agora a palavra para Maria Cecília para fazer a sua abordagem. Olá, gente, boa tarde. Queria agradecer a Lia pelo convite. Acho que todos nós estamos muito entusiasmados aí com a Lia na Unifesp, fazendo essa ponte super bacana com a gente e com esse grupo de pessoas que são tão queridas, o próprio Renan, enfim, a Ana Carolina, Chazinha. A gente tem aí um enorme percurso de pesquisas conjuntas para serem feitas entre as instituições, entre os grupos, entre as pessoas, e colocar essa pauta de acesso à justiça de forma mais fortalecida nos estudos do direito de modo geral, e não só do direito, né? Também saudar os queridos João, Marina e a Júlia aqui com a gente também hoje. Eu me sinto entre colegas, entre amigos, e pensei um pouco, na verdade, numa fala, num tom de desabafo. Eu até tinha falado para a Lia, né, que eu falaria um pouco dos serviços jurídicos de modo geral, antes ou ao entorno do judiciário, e vou cumprir com essa ideia, mas eu também, enfim, tenho, assim como a Marina, acompanhado as notícias e pensado um pouco no que essa pandemia nos traz para os nossos estudos de acesso à justiça, e acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, também do ponto de vista dos movimentos sociais e do acesso coletivo, né, do direito ao acesso à justiça do ponto de vista mais coletivo. Então, acho que, pegando bem o gancho da fala da Marina, parece até que a gente combinou, mas eu tinha começado justamente a pensar dessa perspectiva metodológica que é o estudo do acesso à justiça, que é algo que eu tenho refletido bastante, né? Então, acesso à justiça enquanto direito social, como a Marina bem colocou, que eu também acho que é um ponto de partida, mas de uma perspectiva metodológica de estudo do judiciário, do processo. Aqui a gente está pensando no processo civil, mas também podemos pensar em termos de processo penal, que tem como elemento-chave as desigualdades. Então, quando a gente tem esse tema aqui hoje do nossa discussão, acesso à justiça e desigualdades, a gente está escancarando essa perspectiva metodológica e abandonando uma visão neutra do acesso à justiça, uma visão meramente descritiva do judiciário, e entendendo todas as escolhas e tensões políticas que estão nesse estudo. E para muitos, talvez esteja aqui assistindo a gente, podem achar isso uma grande obviedade, mas nós que estamos aí em meio ao estudo do processo civil,
é algo extremamente disruptivo você associar o estudo do processo civil com o estudo das desigualdades, né? O processo civil muitas vezes não se propõe a isso. E eu acho que eu gosto muito da visão do Boaventura, né, que defende uma revolução democrática da justiça, em que a justiça pode ser modificada a partir do acesso daqueles que hoje se encontram à sua margem. Ou seja, não se trata de um acesso à justiça tal como a conhecemos, mas de um acesso que efetivamente transforma a justiça que se acessa, uma justiça que seja incorporada por aqueles que a acessam, e que seja responsiva a essas necessidades de transformação social e de superação de todas essas desigualdades que a Marina muito bem colocou. Além disso, eu queria dar uma outra visão, acho que a gente sempre prepara essas falas tendo visto que a gente está vivenciando, né, e eu tenho estudado muito essa temática dos desastres, antes mesmo da pandemia. Acho que a gente vive uma era de desastres, né, tecnológicos, naturais, e, na verdade, a pandemia nos mostra que é indissociável esse limite do natural e do tecnológico, e que é causado pelo homem, que não é causado pelo homem. E acho interessante o conceito da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, a UNISDIR, da ONU, que os desastres são como uma séria perturbação da ordem social causada pela interação entre o evento perigoso e condições de exposição, vulnerabilidade e a capacidade de reação das pessoas atingidas. Em suma, entendendo, então, a pandemia como um desastre, por esse conceito adotado pela ONU, a gravidade desse desastre está relacionada com as desigualdades, com a vulnerabilidade da população atingida. E a gente percebe, sendo o Brasil, talvez, o país mais atingido pela pandemia, isso escancara as nossas vulnerabilidades e a nossa desigualdade. Nós continuamos ostentando o título de 7º país mais desigual do mundo, dentre uma série de outros números que expressam essas desigualdades. Uma das maior iniquidade em termos de distribuição de terra, violência com a população LGBT, homicídio da população preta, letalidade policial, enfim, uma série de números que escancaram as nossas desigualdades e vulnerabilidades. E o desastre, então, a pandemia nos atinge dessa forma tão sensível justamente em razão dessas vulnerabilidades que existem e estão intensificadas. Acho que, como a Lia colocou, acho que o maior engodo dessa pandemia é dizer que ela é cega, que ela não enxerga desigualdades, quando é muito nítido por uma série de razões, que a Marina bem colocou, que a pandemia é bem como um desastre, como qualquer desastre, como rompimento de uma barragem, como um derramamento de uma mancha de óleo, enfim, qualquer desastre atinge de forma mais severa os vulneráveis e tem seus impactos muito mais severos onde há desigualdade. Então, acho que essa pandemia escancara e joga na nossa cara essa realidade. E o que isso nos traz em termos de acesso à justiça? Bom, mesmo do ponto de vista do acesso à justiça individual, que acho que é a nossa primeiro olhar, e que eu acho que muitas vezes é até negligenciado, como a Lia começou a colocar, a gente pensa não só no acesso ao judiciário, mas o acesso a toda a gama de serviços essenciais, serviços estatais e não estatais, que asseguram o acesso a direitos. E a gente tem aqui, acho que eu fiz alguns levantamentos, tanto pelo DJ quanto pelo Caju, sobre como estão, né, os serviços jurídicos em tempos de pandemia. Só para a gente pegar a Defensoria Pública, por mais que seja muito louvável a capacidade de adaptação da Defensoria, querendo ou não, o atendimento prioritário continua sendo pela internet. Eu fiz um teste com meus alunos de 3º, 4º ano para eles acharem informações sobre como ser atendido pela defensoria. Eu vou dizer, não foi fácil. Pode você entender como que você acessa a Defensoria Pública do Estado ou da União? São formatos diferentes de acesso. Como que você faz esse agendamento e como que você efetivamente tem esse atendimento é bastante complexo. Da mesma forma, os juizados estão sendo, né, basicamente por formulários, por acesso via internet, o João vai falar um pouco sobre isso também, e é uma forma de acesso bastante complexa para a nossa população, principalmente a nossa população mais vulnerável. E todo mundo fala que, né, o acesso à internet é disseminado, mas é um acesso à internet muito restrito, né, aos celulares, e não um acesso efetivo, um domínio manuseio dessas ferramentas tecnológicas. Então, a gente tem, assim, a realidade do acesso à justiça individual, pensado também nesses serviços em torno ao judiciário, que fazem com que as pessoas tenham acesso à informação, que fazem com que as pessoas tenham acesso às vias e possam efetivamente pensar no ingresso nas instituições cabíveis, está bastante restrito. É engraçado que, por mais que o mundo tente, né, se desenvolver e mudar as formas de acesso, o sistema Portas Abertas continua sendo, de certa forma, insubstituível. Acho que a gente vivencia isso, por exemplo, no departamento jurídico, que faz 100 anos que a gente abre a porta e tem uma fila
na calçada. Então, enfim, no corredor, mostra que realmente essa mudança muito abrupta, né, de alguns de serviços que são portas abertas ou são agendamentos via telefone ou mesmo portas abertas em caso de urgência para uma sistemática online, a nossa população não estava preparada para isso. Mas o que eu também pensei em trazer aqui nesses últimos minutos, que tem me angustiado, foi justamente o acesso à justiça do ponto de vista coletivo. Porque a gente entendendo, então, desse ponto de vista mais amplo, essa perspectiva mais ampla do acesso, que pressupõe o reconhecimento de lesões e reconhecimento das vias, eu entendo que a mobilização social é um fator essencial para um efetivo acesso à justiça transformador. De grupos, de movimentos, reconhecendo, então, que as lesões individuais muitas vezes expressam, na verdade, lesões transindividuais, principalmente numa sociedade tão desigual e com tantas vulnerabilidades. E o que a gente tem visto é óbvio, né, o distanciamento social e a crise econômica de modo geral, a crise social, diminui as possibilidades de mobilização social. Mas a pandemia, como bem tem sido naquela reunião ministerial fatídica, o ministro Ricardo Salles falando de deixar a boiada passar, ela tem sido um grande deixar a boiada passar, porque enormes ilegalidades têm sido perpetradas contra os movimentos sociais, inclusive quando eles acessam o judiciário para acessar direitos em contexto de pandemia. Só para trazer aqui 3 pontos, acho que 2 de movimentos sociais e um que talvez seja mais amplo até, não sei se vocês sabem, mas tem alguns levantamentos, eu peguei esse levantamento aqui do Laboratório de Espaço Público e Direito à Cidade, o LEB Cidade da FAO, que o número de reintegrações de posse e remoções na região metropolitana de São Paulo dobrou durante a pandemia, justamente quando existe uma campanha de despejo zero. Foram 6 remoções que afetaram 1.300 famílias. Esse número foi o dobro do que no ano passado, no mesmo período. Então, é impressionante que a gente está aqui discutindo esse tipo de decisão judicial, que é justamente, vamos dizer, o tipo de tutela judicial que não era para ser característica desse período. Além disso, as reintegrações e a violência no campo. Teve um caso que, para mim, acho que foi um dos mais chocantes durante essa pandemia, que foi a integração de posse do Quilombo Campo Grande. Então, a gente tem aí uma ocupação de mais de 22 anos, que produz uma série de produtos, e no qual residiam mais de 450 famílias, que foi totalmente destruída, inclusive a escola popular que funcionava lá, e com uma visibilidade mínima, e num período de pandemia, mesmo a ONU instando o governo de Minas a não realizar essa reintegração, porque colocaria as pessoas numa enorme situação de vulnerabilidade à doença. Tá? E só para terminar, que o meu tempo aqui já está se esgotando, um número que acho que é importante que a gente não esqueça é o aumento significativo da letalidade policial e dos homicídios da população preta durante esse período de pandemia. Então, em termos também de resposta do Estado, a gente tem não só uma omissão, como acho que a Marina colocou, mas uma reação invisibilizada, assim, só alguns números, né? A Polícia de São Paulo matou 20% a mais do que o mesmo período nesse ano, e a Polícia do Rio de Janeiro, no início da pandemia, matou 43% a mais do que no mesmo período no ano anterior. E, assim, uma série de outros pontos que a gente poderia colocar. Eu finalizo, assim, sentindo que existe um processo de invisibilização desses ocorridos, né, de criminalização dos movimentos sociais, que são justamente tão importantes para acesso à justiça e para a transformação social por meio do acesso à justiça, e uma certa letargia social de uma população que assiste a mais de 1.000 mortes por dia e se sente totalmente impossibilitada de reagir. Então, acho que essa é a angústia que hoje me é colocada nesse tema de acesso à justiça e desigualdades. Gente. Cissa, muito obrigada, muito importante essa sua fala também. É uma coisa que me angustia muito também, a gente ficar sentado assistindo essas coisas acontecerem, né? Mas o que me incomoda profundamente é pensar que a alternativa que temos hoje à invisibilização é a da celebração, né? Porque nós vivemos num estado policialesco sustentado, né? Então, esse tipo de coisa que acontece, de reintegrações de posse indevidas, de aumento de mortes pelo próprio aparato estatal, ele encontra correspondência na sociedade, né? E isso é o que é mais assustador, né? Eu fico pensando em que momento que nós perdemos a nossa humanidade, né? Então a gente precisa num primeiro passo, recuperar noções básicas de humanidade para conseguir depois, num segundo momento, ainda que parece tão longe, enxergar desigualdades e maneiras mais efetivas de acesso à justiça. Eu tenho esperança ainda, né? Eu digo, no momento que eu
em que eu decidi ter filho, acho que é porque eu ainda acredito que um mundo diferente é possível, porque senão seria um ato de mero egoísmo extremo, né? Eu não quero isso para Malu, então eu preciso acreditar que pode ser diferente e que a gente pode ter algo para contribuir com isso. Muito obrigada mesmo pela sua fala. E agora passo a palavra, então, para que a gente possa ouvir o João. Boa tarde a todas. É uma imensa satisfação estar aqui. Convite da minha querida amiga Lia, como ela bem disse, uma amizade que nasceu nos bancos da faculdade. Quando eu ingressei na pós-graduação, ela já foi minha veterana dos bancos da pós-graduação, e fomos caminhando juntos, vendo cada vez mais afinidade de ideias processuais e caminhando para a ideia de afinidades de vida, de projetos, de valores de vida, e isso só nos aproxima cada vez mais. Cecília e Marina, da mesma forma, são queridas amigas com quem eu aprendo muito, procuro ficar mais em silêncio do que falar quando estou na presença delas, porque sempre vem coisa boa, eu sempre aprendo muito, e não vem aqui nenhuma falsa modéstia. Eu acho que é, de fato, uma troca riquíssima e não posso perder nenhuma oportunidade de estar junto com elas. Júlia, prazer em conhecê-la. Obrigado pela intermediação. Eu vou, então, partir do ponto onde a Cecília me entregou o bastão, né? Então, não vou retomar essa questão das desigualdades, que para a gente é tão importante, como ela bem disse, não é algo que é tratado no processo civil. A frase mais comum que ouvimos quando tratamos desse ponto justamente é que isso não é processo, isso não é objeto do processo, e aí, com isso, se quer dizer que não deve ser objeto da nossa pesquisa de processo, de pesquisadores que se dedicam ao processo, e que, no entanto, desde as primeiras leituras, desde as primeiras pesquisas empíricas que são feitas por nossos colegas, se mostra de uma importância gritante e demonstra como isso altera o funcionamento do processo e, a meu ver, isso tem sido introduzido nesse debate processual, nesse debate sobre o funcionamento do judiciário, ainda que nem sempre sob a perspectiva que nós sustentamos, que nós gostaríamos de ser vista, mas muitas vezes sob a chave da afirmação de que o processo judicial, por não se prestar a isso, por não ser capaz de lidar com essas desigualdades, então uma premissa que nós dividimos muitas vezes com eles, deve ser deixado para a solução de outro tipo de controvérsia e deve-se procurar, então, esse acesso múltiplo que a Marina bem demonstrou para a solução de outros problemas. Ou seja, já que o acesso à justiça é tão amplo e abriga o exercício de direitos por outras arenas que não o judiciário, que não o processo, deve-se, então, abdicar do judiciário, abdicar do processo judicial para a resolução desses problemas. O que me parece que é uma falácia. Me parece ser ou então, numa visão mais otimista, um equívoco. A possibilidade de se discutir ou de se resolver essas questões fora do judiciário tem a ver com a forma do conflito, como ele surge, as peculiaridades da forma de resolução ou de concretização de cada tipo de direito que é exigido, mas sempre há de se ter o judiciário como o órgão de resguardo do exercício desses direitos. Me parece que perdemos um pouco na discussão no processo aquela perspectiva de que o acesso à justiça nada mais é do que a garantia de se ter o seu dia na corte, de se ter a possibilidade de ver garantido o exercício dos direitos que estão previstos, de alguma forma, no nosso ordenamento. Então, a ideia de que somos sujeitos de direito, né, e não súditos, e não sujeitos ao poder estatal que, de alguma forma, vai ser exercido sobre nós. Se eu tenho a previsão de um direito que não tem formas eficazes de ser garantido, de ser colocado em prática, me parece que esse é um direito que não pode ser assim entendido. Então, com todos os problemas que temos no judiciário, e que são muitos, e que conhecemos bem, ele deve ser buscado sempre que necessário, buscando-se, como bem disse a Cissa, modificá-lo internamente, modificá-lo por dentro. Então, é justamente
a exigência do exercício desses direitos perante o judiciário, que vai, de alguma forma, escancarar essas desigualdades e os vieses patriarcalistas, enfim, de toda a natureza que estão embutidos, mas também vai potencializar a visão de que é uma arena transformadora e vai, com a exigência constante do seu acesso, do seu exercício, permitir que alguns desses direitos se concretizem. Então, a minha visão do judiciário não é de forma alguma uma visão otimista, não quero causar falsas expectativas aqui, mas é uma visão de que é uma arena de disputa e que vale a pena ser disputada, e que então, é um espaço de poder, de exercício de poder, e que vale a pena ser disputado, que necessariamente tem que ser disputado. Essa semana, por coincidência, conversava com uma outra professora que ainda não conhecia e que se dedica ao estudo justamente das desocupações, das ações possessórias que visam a retirada de grandes populações de determinados terrenos, de determinadas propriedades. E ela confirmava algumas das hipóteses que eu e a professora Suzana, que também foi minha orientadora, levantamos num artigo já tem aí uns 3, 4 anos, mostrava como, sob essa falsa aparência de neutralidade, de tecnicidade do processo civil, se revestia de legitimidade um simulacro de processo, de devido processo legal. Então, ela mostra nas pesquisas, a pesquisa ainda não foi publicada, deve ser publicada ao final do ano, que um fenômeno bastante comum que aconteça é que uma citação, né, então aquele ato processual pelo meio do qual são chamados a integrar um processo os indivíduos contra os quais se move aquela pretensão, é feita de forma, da forma que é possível, e isso inclui, por exemplo, alguém ir na frente de um terreno ocupado com um carro de som e bradar em altos volumes que aquelas pessoas estão sendo citadas para responder a um determinado processo judicial. O que, obviamente, escancara algumas dessas primeiras desigualdades, principalmente a informacional, né? Então, o que significa para uma comunidade que não tenha um devido grau de instrução ou que já tem ali algum nível de organização que permita saber do que se trata, ser citado para um processo, né? O que significa isso? Bom, com essa citação, já há, muitas vezes, a decisão judicial sem que haja nenhum momento de diálogo, sem que haja nenhum momento ainda para que sejam ouvidas essas pessoas. Então, é dada a chamada liminar, a decisão liminar, ainda que seja após a citação, enfim, poderíamos discutir isso, mas não há, segundo essa nossa colega pesquisadora, uma chamada audiência de justificação prévia. Então, a possibilidade de se ouvir essas pessoas, de se entender, de se negociar de alguma forma o resultado daquela decisão. Então, as pessoas são citadas de forma precária, né, um caminhão de som, um oficial de justiça que vai lá e depois diz, olha, eu vi algumas pessoas, né, então se informa, só informa, melhor dizendo, as características físicas de algumas pessoas e de outras não. Aí depois vem uma decisão judicial que também não há nenhum diálogo anterior, no mais das vezes, essa não é uma regra absoluta, e depois essas pessoas são retiradas à força desses lugares, com o uso, inclusive, de força policial. Logicamente, existem situações em que há ali um nível de organização e há um nível de conhecimento que permite uma certa resistência. Então, essa nossa colega nos narra que uma das formas de resistência democrática, legítima, encontrada, é que se façam protestos para que seja realizada essa chamada audiência de justificação prévia. Então, vejam que é um instrumento legal previsto no Código de Processo Civil, é algo que o juiz deveria determinar, mas que só acontece quando há um determinado grau de organização e é exigido por meio de protestos, manifestações, acampamentos na frente do fórum que isso aconteça. Quando acontece, então, a audiência, depois dessa exigência, depois dessa verdadeira luta, os resultados, segundo narram os colegas de movimentos sociais, é muito melhor do que quando eles simplesmente são retirados à força, sem que sequer saibam direito o que está acontecendo.
Logicamente, se eles saem daquele local por determinação policial, sem conhecer os seus direitos, sem conhecer quais seriam as suas possibilidades, essas pessoas têm uma preocupação natural na sua própria sobrevivência. Então, eles vão procurar morar em outro lugar, se direcionar a uma outra ocupação, coisas do tipo, de modo que aquele processo ou termina rapidamente, aquele processo judicial termina rapidamente, ou prossegue, mas aí sem uma efetiva troca, sem um efetivo contraditório, sem um efetivo desenvolvimento natural daquele processo, porque as pessoas já não estão ali mais defendendo seus direitos, elas estão mais preocupadas em procurar um outro lugar para morar. Essas desigualdades ainda se refletem em outros processos, e principalmente nesse momento de pandemia, com as dificuldades de navegação nessa burocracia judiciária. Então, se nós já temos as dificuldades normais que decorrem da desigualdade no conhecimento dos direitos, no acesso a advogados qualificados, habilitados para exercer a defesa desses interesses, para ter recursos financeiros para suportar a demora do processo, porque existe hoje também, sob uma defesa do acesso à justiça, um discurso que vem legitimar o uso de mediação e conciliação no processo, mas que não visa propriamente a concreção do direito pleiteado, ou então se pretende com essa mediação, com essa conciliação, uma redução de gastos, uma redução de danos daquele que eventualmente seria condenado numa ação judicial, e você ainda se soma todas essas situações às dificuldades atuais em acesso aos servidores, em informações observadas dos processos dos tribunais, acesso ao judiciário. Então, vão sendo narradas aqui e ali histórias como pessoas que não conseguem participar das audiências virtuais, pessoas que não conseguem participar das sessões de julgamento virtuais, e não só por dificuldade tecnológica, por não ter acesso à internet, ou por não ter um equipamento, mas também porque, sob a justificativa de que a tecnologia é difícil de ser utilizada, inclusive por juízes e servidores, os chamados erros ou falhas tecnológicas se reproduzem com muito mais frequência em desfavor daqueles que têm menores condições financeiras e estão socialmente em desvantagem. Então, isso não me parece ser também uma coincidência, me parece ser, na melhor das hipóteses, uma limitação desses sistemas que é suportada por essa camada em desvantagem, em desigualdade da sociedade, e que isso não merece o devido cuidado do judiciário. Eu termino com um último exemplo que para mim é muito significativo desse momento atual que nós estamos e que mostra como esse discurso de que a tecnologia é capaz de superar essas dificuldades, e aqui eu abro um parênteses. É lógico que existem situações em que isso é favorável ou que é uma solução menos pior. A Marina acabou de trazer para a gente um exemplo claro disso. Você poder fazer boletim de ocorrência à distância é melhor do que você suportar uma violência doméstica sem ter qualquer forma de se socorrer. Isso não significa, de outra forma, que seja uma solução que deva ser mantida ao longo do tempo e que seja razoável e que seja a melhor possível. Esse exemplo, então, fechando meu parênteses, esse exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, é muito singelo, é muito simples. É uma decisão que foi muito celebrada, saiu nos noticiários aí jurídicos, nos sites de notícias jurídicas, em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito magnanimamente, autorizou um advogado a suspensão de um processo em que o advogado dizia que o seu cliente não tinha acesso a ferramentas de tecnologia, não tinha acesso à internet, não tinha celular, não tinha computador e, portanto, não tinha como participar da audiência. Isso foi usado como um exemplo de maleabilidade, flexibilidade, de compreensão dessas dificuldades. Mas vejam que não foi proposta nenhuma solução para a superação dessa dificuldade. Então, esse cidadão que tem lá o seu direito pleiteado em juízo e que não tem acesso a essa tecnologia, teve o seu processo suspenso, ou seja, se ele tem direito a um provimento jurisdicional, se ele tem direito à tutela
daquilo que ele pretende, ele simplesmente não vai receber enquanto não terminar essa pandemia, porque como ele não tem internet, como ele não tem celular, como ele não tem computador, ele não tem direito ao acesso à justiça. Me parece que se isso fosse um problema de algumas semanas, a gente poderia relevar, mas sendo um problema que talvez demore meses ou anos, a busca de soluções que muitas vezes são de baixo custo, então nem esse argumento é possível se levantar para a superação dessas deficiências de entrada no judiciário, sem considerar todas as outras que a Marina e a Cecília já trouxeram, era o mínimo que se deveria esperar do Poder Judiciário, do Poder Estatal nesse momento. Obrigado. Bom, muito obrigada pela sua fala também, muito profunda, muito esclarecedora sobre vários aspectos importantes aí do acesso à justiça no judiciário. Eu lembro de que quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito de estudar sociologia, né? Eu lembro, uma das grandes aventuras da minha vida foi ter ido a um congresso brasileiro de sociologia na Unicamp, quando eu estava no primeiro ano de faculdade. E aí depois até com você eu comento isso muitas vezes, né? Em algum momento eu me perdi e fui estudar processo civil, né? Porque a visão dominante do processo civil é essa visão técnica, cega, né? Então a gente fica, assim, a gente conquistou um grande avanço do estudo crítico quando a gente é capaz de ficar debatendo várias perspectivas da tutela antecipada, né, e coisas do tipo, e a gente já se sente super problematizador, né, mas eu lembro que foi um momento de epifania, até quero agradecer aqui publicamente por isso. Eu só me penitencio por não lembrar exatamente todos os autores, porque a Cissa escreve muitos textos junto com a Daniela Gabay, com o Paulo Eduardo, da USP Ribeirão, e da Suzana, mas nem sempre estão os quatro, às vezes são três, às vezes quatro, eu não me lembro exatamente desse texto em específico, mas o que fala sobre a perspectiva metodológica do acesso à justiça, que para mim foi um momento de epifania, que eu falei, como que eu passei 5 anos na graduação e ninguém nunca me falou nada sobre isso, né? Então, eu acho que devia ser literatura obrigatória para as pessoas quando entram na faculdade, já nos primeiros anos do curso de processo, textos que falem para as pessoas a verdade da vida, que não façam com que elas fiquem achando que processo civil é técnico, é neutro, é discussão de preclusão, de prazo recursal, esse tipo de coisa. Então, eu sou fã da Cissa, do João e agora da Marina também, né, declaradamente aqui, porque são pessoas que conseguem enxergar além, né, disso que nos torna meros burocratas. São pessoas que estão preocupadas com o efetivo acesso à justiça como ele deve ser, né? Então, e isso nos permite, inclusive, avançar nas discussões sobre os meios adequados de solução de conflitos, que o João mencionou um pouco na fala dele também, que não são uma justiça de segunda classe, né? Que é para ter uma fala muito importante nos estudiosos do processo civil, que esses meios adequados de solução de conflitos não judiciais, eles funcionam bem quando o judiciário funciona bem. Se o judiciário funciona mal, eles não estão ali para resolver problema nenhum e para falar, olha, a gente vai deixar aqui um mini acesso para você que merece menos, e aí com isso a gente, né, preserva o judiciário para os litigantes que importam, né? Então, isso é muito complicada essa visão e é muito importante fazer essa crítica que está sendo feita aqui. Eu estou extasiada aqui com as falas de vocês, estou muito feliz mesmo, uma tarde muito produtiva, muito importante para mim, para o nosso curso. E eu agora quero sair de cena um pouco, vou passar o bastão para a querida Júlia, aluna nossa do curso de RI no campus Osasco, que vai cuidar da mediação dos debates. Obrigada, Júlia, por você estar aqui conosco hoje e por conduzir essa segunda parte do nosso painel. Obrigada, Lia. Boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Muito obrigada por poder participar dessa mesa. Estou muito feliz porque as pessoas que me conhecem, principalmente a professora Carla, que vem me acompanhando desde o ano passado, eu tenho um grande interesse pela área de direito, então estar aqui com vocês é muito rico para mim, para o meu conhecimento, e só faz eu ficar com mais vontade de cursar direito e realmente perceber que é isso que eu gostaria de trabalhar. Eu vou começar aqui. Antes disso, das perguntas, só queria falar um pouquinho o que a Marina disse sobre o aumento da violência
da violência contra a mulher aumentou na pandemia, e isso foi até uma das perguntas que eu fiquei me remoendo aqui para perguntar, e você acabou já colocando aqui a sua fala, então, muito pertinente. E também um pouco fala da Cecília, falando sobre o acesso à justiça, né, também como direito social, e para mostrar como isso é a nossa pandemia, na conjuntura que a gente vive, é um reflexo, é só um sintoma. Essas desigualdades só estão mais alarmadas porque nós já temos essas desigualdades. E até queria enfatizar aqui, como ela falou, que teve um caso nos movimentos sociais, em que a aldeia do Jaraguá, né, teve sua reintegração de posse em março, e enquanto a pandemia estava estourando, né, foi dia 15 de março, pelo menos, quando a Unifesp declarou o fechamento da universidade. Então, mostra que essa reintegração de posse, posteriormente um incêndio, em que teve mais ou menos em junho, julho, que teve o incêndio do Jaraguá, me corrijam se vocês puderem, e que não houve nenhuma assistência do Estado, do governo do Estado, né, governado por João Dória, e que teve totalmente descaso com essas famílias, que são cerca mais ou menos de 1.000 famílias no Jaraguá, e que na aldeia Jaraguá, que foi realmente tratada com descaso. O incêndio aconteceu em meio a uma pandemia e nada foi feito. Então, eu só queria registrar aqui mais um descaso, mais uma desigualdade, né, no nosso país. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. A primeira pergunta é para a Marina e para a Cecília. É uma pergunta anônima. Como vocês relacionam o fato de que os pobres, em sua maioria pardos e pretos, não entrarem realmente de quarentena, principalmente pelo fato que precisavam continuar trabalhando para se manter, com a necessidade de reivindicar os direitos trabalhistas, no caso dos entregadores de aplicativos, e a luta antirracista que precisou ir para as ruas? Como se mobilizar, sendo o principal alvo da pandemia? E a primeira pergunta... a primeira pergunta, né? Tá certo. E podem responder. Acho que eu vou primeiro. Eu só queria fazer como eu fiquei para o final, eu posso fazer um comentário rapidinho sobre o que eles falaram. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o acesso à justiça não é feito para resolver o problema do judiciário, né? Então, não é para a gente resolver o problema deles. Então, ir para os meios alternativos para desafogar o judiciário, que acaba que é o discurso vigente, né? Achar alternativas para o judiciário ser desafogado. O judiciário precisa ser desafogado, mas vamos conversar sobre como. Muito em relação ao que a Cissa disse, eu quero recomendar para todo mundo o Café da Manhã do Spotify e da Folha de hoje, que fala sobre novas invasões nas terras indígenas, muito importante esse tema. Também da fatídica reunião, né, de Passa Boiada, do Salles. Acho que o governo Bolsonaro é o nosso desastre conceituado pela Cissa, não só a pandemia. E só terminar aqui o que o João disse das questões das tecnicidades, né, que a Lia também falou, mas justamente o discurso é de que há uma imparcialidade, há uma técnica, há uma neutralidade, mas isso não existe. Eles têm um sentido e tem uma questão política por trás. Por fim, só da pergunta que a Júlia trouxe, nossa, é muito difícil de responder. O que eu lembro só é do que a Judith Butler disse, que o luto também é uma força política, então que ver tudo que está acontecendo ao nosso redor e que a gente tem esse luto por essas mortes tem que ser uma matriz política. Como disse a Angela Davis também, a liberdade é uma luta constante. Infelizmente, tanta coisa que a gente achou que já estava conquistado e que já estava sedimentado está retrocedendo. E o que eu acho é que a gente precisa tentar cada vez mais chegar num consenso antirracista, antimachista e antidiscriminatório na sociedade. É muito difícil a gente querer que justamente as populações mais atingidas sejam as que venham a defender os seus direitos, porque afinal, se fomos nós que retiramos os direitos, porque tem que ser eles a lutar por resgatar esses direitos. Então, eu acho que sobre isso, a minha impressão é essa. Obrigada. Júlia, eu até pedi para dar um pitaco humilde sobre essa pergunta, porque eu achei ela absolutamente sensacional. Ela escancara aí a grande tensão dessa pandemia, ou seja, como se mobilizar sendo o principal alvo, né?
Eu acho que os dois movimentos citados pela pessoa que fez a pergunta, né, o movimento dos empregadores, o coletivo antifascista dos empregadores de aplicativo e a luta antirracista, foram extremamente resilientes. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade de mobilização social, tiveram um impacto muito relevante no debate nesse ano. E talvez não dê, assim, não dá para negar que a mobilização está totalmente dificultada, tanto por esses dois fatores, pelo distanciamento social, que é inviável para essa parcela da população, para a maior parte da população, na verdade, tendo em vista esse desgoverno que, né, não tomou sérias medidas, como a Marina colocou, para assegurar essa possibilidade de distanciamento social e proteção com relação à pandemia, mas também em razão da enorme crise econômica e das desigualdades que a gente já bem mencionou. O que eu posso dizer, assim, qual que é a nossa parte nessa luta, né, além de apoiá-la? Pensando do ponto de vista de professores pesquisadores do direito de áreas correlatas, eu acho que é não deixar de abordar esses temas, não deixar de enfrentá-los como temas também jurídicos, que é o caso um pouco que a gente tem falado. Eu vejo aqui, por exemplo, a questão dos empregadores de aplicativo, que para mim é um dos principais movimentos sociais que tem surgido nos últimos tempos, que escancara essa nossa realidade totalmente disfuncional das relações de trabalho e do capitalismo nos tempos atuais. E enquanto professor de direito, muito embora não seja a minha área, mas a gente trabalha, enfim, prática jurídica, e está em sala de aula e tentando trabalhar, não sendo como foram para nós, ou seja, tentar trabalhar o direito dentro da sociedade, conectado com outras áreas, é pautar esse tema. Pautar esse tema quando a gente está aí, então, dentro de uma camada dominante que tem acesso ao ensino superior, a pautar essas temáticas que esses movimentos sociais estão colocando de forma tão contundente e que esse ano de 2020 será certamente lembrado, esperançosamente lembrado por esses movimentos e que, enfim, a gente tem efetivamente isso, a gente precisa pautar justamente esses assuntos em sala de aula, nas nossas pesquisas, e colocar esse debate jurídico que estão sendo colocados por esses movimentos nas nossas reflexões também, né? Eu acho que esse é um ponto que para mim é muito, muito relevante. Não fechar a janela para o que está acontecendo. Sim, muito boa a fala da Cecília e da Marina. Aproveitando a fala da Cília, que também enfatizou essa questão dos entregadores antifascistas, como a Lia acabou de falar, eu sou estudante de Relações Internacionais da Unifesp, do campus Osasco, e eu construo o diretório acadêmico 14 de março, e nós, na semana passada, fizemos uma live com 2 militantes dos entregadores antifascistas, e com eles, eles falando um pouco sobre a vivência deles, as perspectivas deles diante dessa conjuntura e quais os desafios que eles querem alcançar. Então, quem estiver assistindo a gente, também os professores e a Lia, quem tiver interesse, está na nossa página do Diretório Acadêmico do Facebook, falando com esses dois trabalhadores, está muito legal. A segunda pergunta é para a Marina, que também é anônima, que fala: em muitas das situações narradas por você, a violação ao acesso à justiça é tamanha que as pessoas muitas vezes sequer chegam às instâncias oficiais e ainda menos às instâncias judiciais. No entanto, quando elas conseguem romper todas essas barreiras e chegar finalmente ao judiciário, você vê ainda assim que há reflexos das desigualdades nas decisões proferidas? Obrigada pela pergunta. Obrigada, Júlia. Eu acho que a gente tem vários exemplos de que sim. Tem vários estudos empíricos da GV, por exemplo, que mostram como nos casos de violência doméstica existe uma vítima ideal, uma mulher ideal, que deve então ser protegida, em oposição, né, com um par com o mau marido. E como isso tem relação tanto no desfecho do agressor quanto no desfecho do processo. A gente pode ver pela questão dos direitos da população trans que demoraram tanto para chegar e que mesmo assim ainda tem uma dificuldade. Atualmente você pode alterar seu registro de nome e sexo, mas você tem que pagar, né? Isso não é entendido como, e é muito difícil a gratuidade. Então eu acho que sim. Também tem que sempre lembrar os estereótipos de gênero, estereótipos de raça. Recentemente saiu em reportagens a decisão da juíza, que falou que o réu se distinguia pela raça. Então,
estereótipos de gênero inúmeros também, não principalmente, mas o que eu pesquiso especialmente em várias de família, com as questões da alienação parental. Então, eu acho que, sem dúvida, o gênero e a raça, eles estruturam a nossa sociedade, eles estruturam o nosso imaginário cultural. E a gente acreditar que os juízes e juízas estão livres disso seria exigir demais. Nós também estamos permeados por esse imaginário. A questão é a produção de conhecimento para buscar desvelar esse imaginário e conseguir chegarmos cada vez mais próximos do que a gente quer, que é um ideal de justiça. Então, com certeza, as desigualdades como teriam que ser não, né? Como quase imaginávamos, elas afetam sim nessa questão. Voltei. Eu estava lendo outras perguntas e acabei me entretendo aqui, desculpa. Agora vamos para as perguntas para a professora Cecília. Deixa eu só apertar aqui, um minutinho, pronto. A desigualdade ao acesso à justiça sempre foi uma realidade no Brasil. Vemos isso escancarado na pandemia quando se trata de pessoas privadas de... Eu já li essa pergunta? Perdão. Não, né? Tá, desculpa. Vemos isso escancarado na pandemia quando se trata de pessoas privadas de liberdade e que não há disponibilização de informações e medidas efetivas não estão sendo tomadas. Como reverter este cenário e assegurar os direitos dessa população que historicamente sofre com acesso à justiça? Júlia, novamente uma pergunta excelente, né? Quando eu estava preparando a fala, eu também pensei em falar da vulnerabilidade dos encarcerados, que talvez seja uma das vulnerabilidades mais relevantes, né, das pessoas privadas de liberdade no Brasil, um país campeão de encarceramento, e que também reflete, obviamente, toda a questão racial envolvida nesse encarceramento por uma série de razões, e que todo mundo sabe que é uma população que está sendo atingida pela pandemia de forma particularmente aguda e particularmente invisibilizada, e como a Lia falou, né, não é só uma invisibilidade, é também uma formação de opinião pública no sentido de descaso e, enfim, de total repúdio a essa população privada de liberdade. A gente vive, então, um momento que a gente tem uma importância muito sensível das instituições como a Defensoria Pública, que tem esse papel, né, de atuar em favor durante a execução de pena, e também da sociedade civil. De novo, a gente tem, além de tudo, além de ter maior necessidade de atuação dessas instituições, as instituições atuam com todas as limitações decorrentes do isolamento social. Mas a gente percebe realmente qual a função dessas vigilâncias, né, desses olhares, tanto das instituições de justiça quanto da sociedade civil, de organizações não governamentais. Infelizmente, vale dizer, assim, não sei 100% como que estão sendo as limitações que já existem da Defensoria durante essa parte, né, de execução penal, execução criminal, mas vale mencionar uma pesquisa feita pela Conectas relativa à custódia, acho que faz uns 2 anos, que mapeava a atuação dos atores do sistema de justiça nas audiências de custódia. Só para deixar claro, assim, que há uma omissão de todas as instituições, inclusive a própria Defensoria, com muitas limitações nas denúncias de tortura, por exemplo, que são manifestadas durante as audiências de custódia. Isso também outras organizações não governamentais que fizeram esse trabalho de observação das audiências colocaram. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já vivenciava uma limitação dessas instituições, de organizações da sociedade civil, no que diz respeito à execução da pena, à execução criminal, e isso certamente está cada vez mais dificultado diante do cenário de pandemia. Acho que nos resta, enquanto sociedade civil, buscar nos mobilizar também para exercer esse papel de observação, desse papel de vigilante, né, um pouco desse processo de o que está ocorrendo nos presídios, e é realmente cada vez mais difícil fazer. Há uma enorme falta de transparência no sistema prisional de modo geral e que só se encontra mais dificultado nesse período, sem dúvida. Eu queria pedir licença para fazer uma parte aqui, porque talvez seja do conhecimento de muitos, ficou famoso um recente embate aí entre o professor Conrado Mendes e o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, sobre uma
digamos assim, uma rebeldia do nosso tribunal, né, da nossa corte bandeirante, né, que a gente tem tanto orgulho, né, desse passado que bandeirante de São Paulo, que não tem o menor sentido, que dão decisões contrariando orientações das cortes superiores, né, no sentido de não liberação de encarcerados, e ficou muito evidente como essas coisas funcionam em termos de desigualdade, quando a gente viu a prisão domiciliar concedida ao Queiroz, e concedida de maneira preventiva à mulher dele, e sob o argumento de que ela deveria cuidar do marido doente, né? Então, assim, esse é um cenário em que a gente vê desigualdades, estereótipos lançados aos montes. E eu cheguei a ver uma decisão específica do Tribunal de Justiça negando liberdade a encarcerado na questão do risco da Covid, que reforça a premissa de que a gente encarcera pobres, né? Porque dizia assim, bom, eu não sei que condições ele tem, se na casa dele tem rede de esgoto, eu achei essa decisão tão marcante, tão chocante por essa perspectiva, e dizia assim, olha, como você vive uma vida horrível na sua vida privada, provavelmente, então fica aí, porque tanto faz, se aí é ruim ou não é ruim, né? É isso que está por trás de uma decisão como essa, né? Então, com essa pergunta aí, eu acabei me lembrando dessas questões que eu acho que vale o comentário, porque é uma política institucionalizada essa, né, no nosso Poder Judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não posso falar pelos outros tribunais, mas ficou muito claro, aqui em São Paulo, pelo menos, as coisas se passam dessa forma. Ainda sobre a audiência de custódia mencionada por Cecília, apesar de todos os problemas que ela enfrenta, ela é uma das políticas mais combatidas por setores mais reacionários da política criminal judiciária. E uma das medidas que se tentou de forma escondida sobre essa tecnicidade foi fazer com que as audiências de custódia fossem à distância, fossem virtuais também. E aí, enquanto há todo um movimento para que uma série de atos não sejam presenciais, que seja necessário que se voltem ao trabalho, em relação à audiência de custódia, curiosamente, se disse que não precisava. Não era necessário que o preso viesse à presença do juiz, mas poderia, então, ser ouvido pelo juiz à distância, obviamente com um policial de cada lado, né? E, obviamente, sem nenhuma pressão ou opressão ali que condicionasse o depoimento, né? Obviamente, estou usando de ironia aqui. Então, mostra também, mais uma vez, como esses discursos a favor da técnica, seja ela jurídica ou tecnológica, nunca são imparciais e sempre tem algum componente ideológico por trás. Muito bom, professor João. Vou fazer a segunda pergunta para a professora Cecília. O que poderá ser repensado no estudo do processo civil e do judiciário no movimento pós-pandemia? Adorei também. Eu acho que a gente podia começar no pós-pandemia entendendo, então, que o processo civil não é neutro e é totalmente permeado pelo contexto, pelas desigualdades, por aqueles que acessam. Eu acho que talvez a gente poderia se usar desse escancaramento de tudo para falar, viu, a gente está falando isso faz tempo, mas agora será que ficou claro, né? Que nem as pessoas não acessam o judiciário da mesma forma, as respostas do processo civil não são cegas à realidade daqueles que acessam. O que eu acho que a gente... Existe sempre uma ideia de mudar a dogmática do processo civil, né, de fazer as transformações por meio da mudança do texto legal, que acabou de ocorrer e sem prejuízo de outras mudanças que estarem por vir. Mas eu acho que a gente relega para segundo plano a melhor compreensão de como aplicar esse direito processual. Então, ao invés da gente sair pensando em 50 mudanças no código que acabou de ser assentado, vamos pensar um pouco na interpretação e na aplicação e nas consequências práticas disso. Vamos estudar empiricamente o que aconteceu com o processo civil durante essa pandemia para refletir sobre os limites da nossa legislação, tanto do ponto de vista dos processos individuais, quanto dos processos coletivos, das ações possessórias, de todos os institutos que foram usados e esgarçados aí durante esse período de pandemia, para entender, enfim, empiricamente o que aconteceu e o que pode acontecer. E eu daria mais um segundo avanço, que é um pouco a fala do João, da gente estudar como que esse processo civil reagiu a essa virtualização acelerada e talvez um pouco desorientada
que aconteceu por força da necessidade, em alguns casos com alguns méritos, outros casos não. Um tema que a gente estava, né, tentando se debruçar e agora quase que foi jogado, e pensar um pouco como que o nosso processo, a nossa legislação respondeu a isso, como que ela foi aplicada nesse processo de virtualização que está acontecendo também. Então, assim, a resposta rápida seria: a gente precisa fazer mais estudos empíricos para entender como o processo civil respondeu a todas essas transformações que a gente vivenciou e continuará vivenciando, para daí pensar em eventuais mudanças e ajustes, algo que não foi feito nos últimos anos. Então, quem sabe a gente aprende um pouco na era do Big Data a usar um pouco mais de data para fazer as mudanças que a gente quer. Isso que a Cissa falou é muito importante, porque por mais bem intencionado que seja, o nosso código é um código de doutrinadores, né? Pessoas que um dia não, vários dias se sentaram e pensaram: nossa, qual é a solução mais brilhante que eu posso dar para esse problema? E aí debateram, né, na Câmara, no Senado, debates permeados pelas vaidades de um ou outro, de uma corrente doutrinária ou de outra, e aí chegaram a um consenso sobre uma grande ignorância da realidade, né? Porque a pesquisa empírica ainda não é moda no processo civil, infelizmente, né? Então, isso que a Cissa fala é muito importante, porque me parece que sem isso a gente não pode avançar. E veja, com todos os defeitos que as nossas instituições oficiais têm, mas o próprio CNJ tem promovido uma série de pesquisas, né? Mas a sensação que a gente tem é que essa é uma diversão proporcionada aí aos setores da academia, e que isso não é levado em consideração depois, porque não pode ser, né? A gente vê os dados estampados, entra no site do CNJ, os dados estão lá, e as coisas não têm reflexo na normativo, né? Então, enfim, isso que a Cissa falou sobre esse boom de virtualização, eu queria fazer um link com um comentário público que chegou aqui no Facebook, do James, né, que diz que é conciliador do TJ desde 2000, que está fazendo audiências de forma virtual e que percebe que muitas partes não possuem recurso tecnológico necessário para participar da audiência, mas que o empenho e a dedicação do servidor que atua no Sejusc, no juizado, é de suma importância para o desenvolvimento dessa nova modalidade de audiências e no amparo às partes. E queria saber se nós acreditamos que o judiciário deveria criar uma campanha para esclarecer e apoiar a sociedade nessa nova modalidade. Antes de passar a palavra para quem quiser falar, eu queria dizer que eu tenho sentimentos mistos sobre isso, assim, né? Porque é óbvio que a gente tem uma questão de buscar a tutela efetiva, de que os processos precisam caminhar, chegar a bom termo e dar às pessoas o que elas estão buscando quando elas têm direito, e existe a questão da razoável duração do processo. Nós estamos há 6 meses numa pandemia, nós não sabemos qual é o fim disso, né? A gente vive num cenário de bastante incerteza, a gente vê eventos, né, em países mais sérios, né? A gente vê eventos em 2021 já sendo fixados de forma online, porque as pessoas não têm a perspectiva do retorno tão cedo. Então, não é confortável dizer que o processo deve ficar parado o quanto for, até o momento em que a pandemia acabar, todo mundo estiver vacinado, que é uma coisa que a gente não sabe quando e se vai acontecer, e para que as coisas sejam retomadas. Então, esse é uma das pontas que não é tranquila. De outro lado, eu não sei em que termos uma campanha de conscientização seria efetiva, né? E até porque uma campanha, ela padronizaria situações que não podem ser padronizadas, né? Então, eu acho que a virtualização na pandemia, ela exige um esforço ainda mais sobre-humano, que eu não sei nem se o judiciário tem condições de oferecer, que é o de identificar soluções diferenciadas para problemas diferentes, né? Nós temos processos diferentes que já é um cenário que se coloca sempre, e diferenças que ganham um grau a mais no cenário da virtualização. E aí, até para ver, porque a gente costuma pensar que tecnologia é uma coisa boa, é um avanço, mas ela pode ampliar desigualdades, né? E até antes da pandemia, o professor Salles já falava sobre isso, né? No contexto do processo digital, de incremento de tecnologia, que a tecnologia, ela é um fator também de ampliação das desigualdades. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu queria só, por fim, antes de passar a palavra para quem deve aí, que são os nossos palestrantes,
um tema muito delicado, por exemplo, que a gente tem nesse contexto da virtualização e da pandemia, é o das teleperícias, né? Existe uma briga entre o CNJ e o Conselho Federal de Medicina, porque o CNJ obriga a realização de um ato contrário à ética da profissão. E aí vem o Conselho Federal de Medicina e diz, não, você que é médico não pode fazer a teleperícia. E o CNJ manda fazer a teleperícia. Agora me diga, como que você vai examinar um exame médico de uma pessoa à distância? Claro, eu fiz uma consulta recentemente com a minha endocrinologista, porque eu precisava mostrar para ela um exame de sangue e ela me dizer que remédio eu tinha que tomar, né? Se o meu hormônio estava certo ou não para tireoide. Isso é uma coisa. Agora, como que você faz um exame pericial físico em alguém, né, pela via da teleperícia? Esse é um mistério que as pessoas precisam explicar ainda. Então, eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta. Eu não sei se uma campanha do Poder Judiciário de conscientização seria uma boa medida, né? Porque, primeiro, não bastaria conscientização, e num segundo momento, eu não sei se é adequado que a gente pense mesmo que a virtualização de tudo é o que deve ser feito. Eu lembro da palestra do professor Francesco Luiso, né, que você trouxe, você mediou ele, que ele respondeu uma pergunta que eu fiz, que me parece que encaixa bem aqui também para comentário do colega. Eu fiz a pergunta para o professor Francesco Luiso, que é um professor italiano, ele é aposentado da faculdade de Pisa, né? E ele se dedica ao estudo dos meios alternativos, entre outras questões, e eu falei o que ele acha da obrigatoriedade da conciliação prévia. E lógico, você não está falando aqui da obrigatoriedade, mas de uma campanha. Mas vamos pensar que uma campanha muito bem sucedida levaria uma participação bastante representativa, bastante substancial das pessoas, o que poderia, de alguma forma, na prática, produzir um resultado próximo àquele da obrigatoriedade, ou seja, muita gente fazendo mediação e conciliação. E a resposta dele foi muito interessante, muito contraintuitiva. Ele disse o seguinte, eu não tenho nada contra a mediação obrigatória, porque basta as pessoas não fazerem mediação. Então, elas são obrigadas a fazer e não fazem. Mas aí vem o ponto que eu acho que nos interessa, que ele diz o seguinte, a principal função da obrigatoriedade, me parece que seria aqui da campanha, é a de tornar conhecido esse instrumento pelas pessoas. Então, as pessoas saberem que existe, que pode ser útil, que pode ser bom. Mas tudo isso só vai até a página 2. Se for uma campanha muito bem sucedida e as pessoas de fato se engajarem, acharem que essa pode ser uma solução bastante adequada nesse momento, o procedimento, a solução do problema tem que ser adequada. Então, nós temos aí algumas questões que ainda são um pouco enfrentadas por essa forma, por essa prática da conciliação junto do judiciário. Então, que tipo de informação de direitos as pessoas recebem, se elas têm que vir previamente informadas, se é possível algum controle ou intervenção do conciliador direto. Então, a gente volta para aquelas distinções do que é mediação, do que é conciliação. Mas a verdade é que o uso dessas ferramentas de forma que seja considerado insatisfatório ou pior, ilegítimo pelas partes que a adotam, é a pior propaganda que se pode ter. Então, é ótimo que hajam campanhas, as pessoas conheçam essas ferramentas e possam fazer uso disso, se elas tiverem uma má experiência, isso é muito pior do que elas não saberem que existe ou que elas terem feito isso de uma forma voluntária e fora do judiciário. Lia, se eu puder também dar um rápido pitaco, concordando aí com vocês, também pensando um pouco, acabei de escrever um artigo com a Fernanda Tartucci sobre isso, sobre a conciliação em tempos de pandemia. Eu acho que tudo isso, enfim, eu tenho várias questões sobre a promoção, né, da conciliação pelo judiciário, todos os problemas que vocês colocaram, mas pensando assim, em termos dessa adaptação em tempos de pandemia, eu acho que a conciliação tem um espaço, sim, importante. Eu acho que um ponto que poderia ser bem enfatizado, além de uma campanha para que as pessoas conhecessem a conciliação, mas mais ainda soubessem o que é e fossem mais informados e conscientizados, porque eu acho que isso é um grande problema, eu acho que é necessário que os conciliadores e mediadores judiciais, que já têm aí uma série de lacunas no processo formativo,
a exemplo, a questão da violência doméstica, né? A gente já fez alguns estudos de como a formação dos mediadores do Sejusc não aborda esse tema, mas que também fosse tratado um pouco quais são as particularidades dessa interação online. Imagino que em alguns espaços isso já ocorra, não sei se foi institucionalizado, mas o que a Fernanda e eu, a gente começou a mapear um pouco dessas nossas experiências, é do como o conciliador também precisa ter a noção das limitações da interação online, não só de acesso, né, então de acessar e conseguir estar na conciliação, mas de como a pessoa consegue interagir dentro da sessão e com o seu advogado. Vale a gente pensar aí também nas próprias conciliações que estão sendo designadas processualmente, que são inevitáveis, vamos dizer, para o jurisdicionado, né, sem entrar na discussão da obrigatoriedade, que eu concordo com o João, que tem uma série de questões, mas dado que há audiência de conciliação e que ela ainda é obrigatória em muitos casos, a pessoa precisa não só entender como acessar, entender o que é, e o conciliador precisa compreender muito bem as limitações desse acesso, porque coisas sutis, né? Se eu estou numa sessão aqui, ali é minha advogada, eu tenho todo um contato corporal com ela e reservado, que me deixa muito mais segura na sessão do que se eu estivesse aqui na sessão com você, Lia, minha advogada. Isso contando os casos que você está com o advogado, que você está adequadamente assessorado. E os conciliadores, acho que é importante que eles também tenham isso em mente, né? De como que essa dinâmica é diferenciada no meio virtual e de talvez os cuidados que têm que ser tomados, têm que ser redobrados, eles já existem, eles têm que ser redobrados, né? De como eu não tenho aqui alguém do meu lado, eu não tenho alguém que eu possa chamar no corredor, tudo tem que ser feito em salas de espera, às vezes, aplicativos simultâneos, e de um lado você tem empresas que estão lidando com isso maravilhosamente bem e economizando custos e fazendo o Teams com o Zoom, com o chat, com sei lá o quê, e a população, de modo geral, no seu celular, sem saber com quem falar, como falar. Então, eu acho que é importante ter em vista essas diferenças de interação que a mediação, que a conciliação online trazem. Então, além de uma conscientização da população, talvez, de como usar e o que vai acontecer, isso independentemente da mediação online, mas principalmente também na mediação online, para que as pessoas sintam menos estranheza e naveguem um pouco melhor, talvez também os conciliadores e advogados compreendam-se e reaprendam a atuar numa conciliação dentro de uma dinâmica da melhor plataforma que seja, totalmente síncrona e que permita uma série de interações, mas que é diferente de uma sessão presencial. Eu sou conciliadora, mediadora, e tenho feito treinamentos aí também nesse período pelas vias virtuais, e é muito diferente toda a condução e a facilitação da conversa. Há muitas limitações que precisam ser reconhecidas por quem a conduz, né, para que tenha um cuidado redobrado. Posso dar só o meu pitaco também? Eu acho que é importante pensar justamente nas desigualdades, né? A gente, de novo, falando de desigualdades, mas que já são muito presencial, mas que vira quem pode esperar o desenrolar do processo, sem saber quando vai terminar essa pandemia. Eu acho que a gente precisa estar atento a isso, que é justamente o que a Cecília falou, no sentido de que não está tão bem limitado qual é a conscientização que a pessoa precisa ter dos direitos dela. Então, a empresa pode chegar e oferecer qualquer acordo e sabendo que ela tem muito mais condição de suportar a demora do processo do que a parte que está pedindo. Então, eu acho que essas questões que já acontecem no processo, já acontecem em conciliação e mediação, têm que ser especialmente pensadas nesse contexto de pandemia e de indefinição, porque o tempo agora está muito mais indefinido. Antes poderia ser uma demora, mas que você consegue projetar no tempo. Agora é uma indefinição. Obrigada. Muito boas falas aqui. Eu ia pontuar essa questão o quão problemático é essa ideia do online, né? E ao mesmo tempo os desafios que ela tem, porque nós estamos numa realidade atípica, mas não quero ser repetitiva aqui, então todos, enfim, eu fui contemplada pelas falas, e só talvez fazer só um gancho assim de quão problemática essa questão da tecnologia da necessidade de nós termos essa questão de se adaptar ao nosso contexto de pandemia, mas também trazer as questões das aulas online nas universidades públicas, em que nós temos uma grande desigualdade, né? Nas universidades públicas, ainda que elas são elitistas, houve sim uma inserção dos filhos dos trabalhadores nas universidades. A Unifesp, ela tem mais ou menos um pouco mais de 50% do nosso corpo estudantil de pessoas de baixa renda,
Então, o quão isso é problemático, ao mesmo tempo a gente sabe que nós estamos numa situação atípica, então como é necessário politizar esse debate, porque como isso pode ser utilizado, como a Lia falou, já para fazer manutenções de desigualdades que já existem. A gente tem uma pergunta para o professor João, que é: a doutrina majoritária no processo civil, ainda que com todos os avanços técnicos, acaba não abordando adequadamente a questão do acesso no curso do desenvolvimento do processo. De que modo você vê a invisibilidade do tema refletido em técnicas adotadas pelo Código de Processo Civil de 2015? Obrigado pela pergunta, excelente pergunta, é um dos temas que mais me provoca, né? Eu só discordaria de uma premissa da pergunta, que não acho que seja invisível, acho que é visível, só que negativamente. Então, o acesso à justiça, ele vai se desdobrando no processo com a possibilidade de participação, né? Com a possibilidade do contraditório. Então, sempre voltando àquela afirmação inicial que eu fiz, que é: acesso à justiça é a possibilidade de exercício de direitos, é a garantia de que direitos previstos serão concretizados. Você, para exercer o direito em juízo, precisa ter a possibilidade de afirmar a sua versão dos fatos, de afirmar a sua compreensão da norma jurídica aplicada ao caso, de buscar convencer o magistrado, de buscar influenciar aquele agente estatal que vai resolver aquela controvérsia, que vai impor uma decisão de poder sobre você. Hoje isso tem sido trazido pela doutrina de forma bastante presente como um problema, como um obstáculo. A possibilidade das partes realizarem trabalhos, realizarem debates, melhor dizendo, e buscarem a influência do magistrado é um obstáculo à celeridade processual, à efetividade processual, é algo a ser superado, é um problema. Eu estou no meio da redação aqui de um artigo e me deparei ontem com a leitura de um colega bastante celebrado pela doutrina nacional, em que ele diz que nós passamos do momento em que os sujeitos têm o seu dia na corte, né? Tem o dia em que eles poderiam estar diante de um juiz e fazer as suas reclamações e serem ouvidos. Mas agora as teses, os argumentos é que teriam seu dia na corte, e aí quem leva essas teses, quem leva esses argumentos, sabe-se lá quem são, como se isso não fosse diferente. E a gente viu aqui em todas as nossas conversas a importância do sujeito que atua, seja positivamente ou negativamente. As desigualdades nada mais são do que isso, né? A importância das características daqueles sujeitos como condicionadores do debate processual ou acesso à justiça. Então, me parece que a gente retomar a importância do acesso, né? Lembrar que contraditório, que ampla defesa, que tudo isso nada mais é do que desdobramentos do acesso como formas de exercício desses direitos. E aí, o conceito básico de cidadania, né? Cidadão é aquele que exerce direitos, que pode exercer direitos. Então, assim, só se a gente falou isso em alguns momentos, né? A Marina falou, você tem lá um modelo de mulher ideal, de homem ideal, que é branco, ou de mulher ideal, que tem determinadas características. Esses são os sujeitos de direito, ainda que de forma não declarada, né? Os outros não são sujeitos plenos de direito, não podem exercer os seus direitos de forma plena. E isso me parece que tem sido expandido aí para as categorias, para as classes sociais com maior desigualdade, que sofrem maior desigualdade. Então, não podem participar diretamente do seu processo. A maior parte desses casos são casos de menor valor, casos de consumo, casos de acesso, porque também sob a chave casos de consumo entram aí o acesso a serviços essenciais, né, como água, luz, moradia. Tudo isso acaba entrando, dependendo da chave, como caso de consumo. Acesso à internet, que hoje também é considerado um direito essencial. Então, tudo isso entra como ações de consumo, ações repetitivas, ações que se julgam por tese e não individualmente. Então, eu acho que esse tema é importantíssimo e ele tem tudo a ver com essa questão da desigualdade também. Muito obrigada, professor João. Essa foi uma pergunta bem técnica, né? Algumas coisas ficaram no ar, assim, que eu sei que quando eu fizer direito vai ser mais claro, vai ficar mais claro para mim. Eu queria agradecer aqui aos professores, a Cecília, a professora Cecília, ao professor João, a Marina, a Lia,
Muito obrigada por essa oportunidade, agradeço a Carla pelo convite em participar desse ciclo de debates, e que eu venho acompanhando, e está sendo muito enriquecedor para mim, tanto como aluna, mas também como ser humano mesmo, né, como cidadã brasileira, que acho que, na verdade, esse ciclo de debates é muito informativo para a gente realmente ter consciência dos nossos direitos, buscar em como reivindicá-los, e entender que teremos um grande caminho pela frente para combater as desigualdades do nosso país. Mas quero agradecer aqui. Muito obrigada e encerro. Pessoal, queria saber de vocês se querem fazer alguma consideração final aí na ordem das apresentações, só para facilitar, a Marina, a Cissa, o João, se quiserem falar alguma coisa antes da gente encerrar formalmente. Não, eu só queria agradecer, né, novamente, Lia, Júlia pela mediação, João e Cecília, e eu acho que é bem no sentido do que a Júlia disse, dessa função da universidade, da pesquisa, de mostrar caminhos, né, e conseguirmos aprender com isso, que vai ser, acho que, o nosso principal desafio. Mas muito obrigada. Eu também queria agradecer essa oportunidade, falar para a Lia que a gente espera aí que você mobilize seus alunos e alunas que fazem perguntas incríveis aí, para a gente continuar fazendo grupos de discussão e de estudos nos próximos meses. Fico animada aí com a qualidade do debate que foi colocado aqui para a gente seguir em outros espaços. Obrigado a todas, obrigado, Lia, mais uma vez pelo convite. Mais uma vez aprendi muito com as minhas colegas. Eu também compartilho desse entusiasmo com esse grupo maravilhoso da Unifesp, principalmente agora que tem você, Lia. Sabe que eu sou fã de primeira hora, não só seu, mas como dessa sua inserção na universidade pública, e também torço e trabalharei para que a gente continue esses debates, formando essa linha de pesquisa, essa linha de estudos, que consiga dialogar com a dogmática e com essa sociologia do processo. Bom, então, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a Carla, ao Renan e ao CAAF, que me deu a oportunidade de ter esse espaço aqui para ouvir esses colegas que são referência para mim em seus campos de estudo. Agradecer a Júlia pela mediação tão leve, tão participativa, tão profunda, né? Mesmo você não sei, nós estamos esperando você no direito de braços abertos, é isso que eu queria dizer. Vai ser um grande ganho para nós quando você finalmente fizer essa passagem, né? E queria dizer que, pelo menos aqui nesse painel, eu sinto que nós conseguimos superar alguma desigualdade, vendo que as mulheres brilhantes que nós temos na academia. Então, é um agradecimento especial aí, sem nenhum demérito para o João, que é um meu amigo querido, como eu já falei, mas para a Cissa e para a Marina, que são mulheres que me representam, que são mulheres brilhantes e que estão aí para mostrar que a gente tem que ocupar esses espaços cada vez mais, né? Então, muito obrigada, foi uma tarde de muito aprendizado, eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, e deixo meu abraço a todos. Muito obrigada.